Meio-dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina. Quem tem, tá tudo bem. Contrate agora mesmo. Muito bom dia para você, é muito bom estar aqui. Obrigada mais uma vez pela sua companhia. Ontem, por conta da cobertura do Adeus ao Rei Pelé, nós não tivemos os noticiários locais, mas hoje estamos de volta com o nosso Meio-Dia Paraná, com muita notícia e serviços para você. Vamos lá para fora comigo? Imagem ao vivo de Londrina com céu bastante carregado nesta quarta-feira. Choveu bastante nas últimas horas em várias partes do Paraná, inclusive com transtornos em algumas regiões. Olha só, a chuva também chegando em alguns pontos aqui da cidade, ali na região da Gleba. Agora há pouco não dava para ver nada. Um pouquinho mais limpa a visibilidade, mas a gente vê inclusive as gotas de chuva aí na nossa câmera. Daqui a pouco tem todas as informações do tempo para você. Nessa edição, que destaca também novidades sobre o atropelamento de um homem por um motoqueiro na Avenida 10 de Dezembro, há 2 semanas. Homicídio, logo cedo em Londrina. Um rapaz foi morto a tiros na rua à luz do dia, na zona sul da cidade. Daqui a pouco os detalhes e também informações sobre delegados que estão chegando para reforçar o quadro, a segurança pública em Londrina e região. Na rota do contrabando e na mira da receita. Apreensões de mercadorias ilegais na região aumentaram 20% em 2022. Aberta a temporada de consulta a impostos e com eles também as reclamações. Donos de veículos se assustaram com a taxa do IPVA. A gente explica como são definidos esses valores. E londrinenses também já podem consultar quanto vão pagar no IPTU. Os carnês começaram a ser entregues hoje. E com tantos gastos, garantir trabalho e aumentar a renda é o desejo de muitos neste começo de ano. Na reportagem de hoje da série Recalculando, nós vamos mostrar como a figura do microempreendedor tem ajudado os paranaenses. O nosso Meio-Dia Paraná já está no ar. E nesta quarta-feira, que já começa carregada aí no setor da segurança pública, a gente inicia o Meio-Dia Paraná falando de um homicídio registrado à luz do dia. Aqui comigo já está Mônica Dal, ao vivo, ela que foi pega de surpresa também, né, Mônica, com essa notícia aí logo pela manhã. Conta pra gente os detalhes, seja bem-vinda ao Meio-Dia Paraná. Exatamente, Vanessa, muito obrigada, bom dia a você, bom dia para todos. Esse crime, como você disse, aconteceu nas primeiras horas da manhã e foi no Jardim Novo Perobal, zona sul aqui de Londrina. E o que chama mais atenção? A rua onde tudo ocorreu é bem estreita, tem poucos moradores e eles foram acordados com barulhos de tiros por volta das 5h30, 6 horas da manhã. O IML ainda não nos confirmou o nome completo da vítima. O que a gente sabe é que um homem de 50 anos estava saindo de casa para ir ao trabalho. Ele andou poucos metros ali da casa dele e foi atingido por vários tiros. A principal suspeita é que 2 pessoas, então, chegaram nesse local e acabaram atirando nesse homem. Quais as novas informações que recebemos agora há pouco da Polícia Militar? De que esse homem cumpriu uma pena por 17 anos por latrocínio. Isso no ano, ele foi preso, na verdade, no ano de 2003, cumpriu parte dessa pena e estava solto. Possivelmente, então, as pessoas envolvidas também nesse crime possam estar envolvidas também no assassinato desse homem que, como eu disse, por enquanto não teve o nome confirmado. As equipes da Polícia Militar, do IML, estiveram no local por algumas horas. A rua também foi fechada para os atendimentos. A gente vai ouvir agora mais detalhes com o perito Rafael Greve. Pudemos coletar materiais importantes, vestígios importantes para a investigação desse crime, como a presença de estojos e a presença de projéteis também aqui no local. Esse material foi coletado, será encaminhado ao setor de balística do Instituto de Criminalística para que as investigações continuem. E pudemos identificar também que foram utilizados aqui nesse crime mais de uma arma.
e isso será importante também nas investigações. Bom, esse caso será assumido pela Delegacia de Homicídios aqui de Londrina. A gente destaca também uma outra morte aqui na nossa região, na cidade de Rolândia. Houve um confronto e um homem de 34 anos foi preso. De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, eles receberam uma denúncia de que esse homem tinha alguns mandados de prisão em aberto. Quando chegaram nesse local, ele foi encontrado, mas tentou fugir e depois teria apontado uma arma para os policiais que revidaram. Esse homem de 34 anos morreu no local e a Polícia Militar apreendeu uma pistola 9mm. Esse homem seria de Santa Catarina e tinha diversos mandados de prisão em aberto, Vanessa, por violência doméstica, também maus tratos a animais e também homicídio. É com você. Obrigada, Mônica. A gente vai seguir falando de segurança pública porque novos delegados estão chegando a Londrina. E quem tem as informações para a gente sobre isso é a Kathleen Tanã. Kathleen, eu não tinha te desejado feliz ano novo ainda ao vivo, né? Você está voltando junto com uma turma aí da merecida folga, então seja muito bem-vinda. E conta pra gente sobre esses delegados, notícia boa, né? Agora a gente quer saber se eles já começam imediatamente a trabalhar. Oi, Vanessa, um ótimo dia para você, um excelente ano para você também, viu? Que seja muito melhor do que o ano passado, com mais saúde, mais alegria e mais proximidade com os seus pequenos, com a sua família, que é uma graça, né, essa sua família. Agora, falando sobre segurança pública, é o seguinte, eles não começam a trabalhar ainda. São 7 novos delegados, informação que a gente já tinha adiantado aqui no Meio-Dia Paraná em outubro do ano passado. A informação nova é a data de quando eles devem assumir os cargos. De acordo com a Polícia Civil, são 6 homens e uma mulher. Um deles vai assumir o cargo no dia 1º de fevereiro na Delegacia da Mulher. Delegacia que hoje conta com uma delegada, a delegada Carla, vai ganhar reforço, portanto, de mais um profissional no auxílio das investigações. Também no dia 16 de fevereiro assumem os outros, no Nucria, no 5º Distrito Policial, na sede da 10ª Subdivisão da Polícia Civil e também na Central de Flagrantes. Na Central de Flagrantes serão 2 e ainda na Delegacia de Cambé. Nesses outros que eu citei, apenas um delegado em cada unidade, apenas na Central de Flagrantes, que vai receber 2. O delegado-chefe Amarantino, aqui de Londrina, segundo a Polícia Civil, ele que vai apresentar à imprensa os novos delegados assim que eles assumirem, portanto, a partir do dia 1º de fevereiro e os demais 16 de fevereiro. Aqui no Paraná, 400 novos policiais civis se formaram para começar a trabalhar este ano. São 150 delegados, 200 investigadores, 50 papiloscopistas e 25 escrivães. Além de novos delegados, Londrina vai receber também 4 novos investigadores, entre esses que se formaram no final do ano passado. A gente, claro, Vanessa, vai seguir acompanhando assim que eles tomarem posse, assumirem e puderem dar entrevista, tivermos nomes e fotos, a gente vai trazer com certeza aqui no Meio-Dia Paraná. Eu volto contigo. Combinado. Obrigada, Kathleen. O pessoal aqui me informando já que os primeiros delegados chegam, na verdade, em 16 de janeiro. Então, um reforço que já está chegando e a gente vai acompanhar também. E eu te convido a participar do nosso Meio-Dia Paraná, sempre mandando a sua mensagem pelo nosso app Você na RPC. Se ainda não tem, baixa lá na loja de aplicativo do seu celular para sempre estar com a gente também aqui no Meio-Dia. E a gente fala agora sobre um assunto possível também para você comentar, porque sempre dá muito o que falar, que é a tarifa de transporte coletivo. Muitos usuários ainda não digeriram a tarifa que está mais cara desde o primeiro dia do ano. E aí, para a gente entender melhor o que significa esses R$ 4,80 que agora estamos pagando no ônibus, a gente fez um comparativo com as principais cidades do estado, né, Mônica? A Mônica aqui de novo com a gente. A diferença é muito grande entre o que os usuários passaram a pagar aqui em Londrina e o que pagam em outras cidades aí do Paraná?
Vanessa, a gente pode dizer que existe um padrão aqui nas cidades do nosso estado, né? Claro, as maiores, né, algumas das maiores que nós vamos citar aqui, os valores não chegam a R$6, por exemplo, que também é um valor considerado bastante alto. E por que a gente está trazendo esse comparativo? Justamente porque nas ruas, conversando com os usuários, eles têm dúvidas se aqui em Londrina esse valor foi realmente justo ou comparativo mesmo com essas outras cidades, né? E agora a gente traz então exatamente como está a situação em algumas cidades e os valores. Olha só, em Maringá, o valor continua R$4. A gente lembra que aqui em Londrina subiu de R$4 para R$4,80. E na cidade que fica pertinho aqui de Londrina não há previsão de aumento. Curitiba, R$ 5,50, sem previsão de aumento. Paranavaí, R$ 5,40, sem previsão de aumento. Umuarama, R$4, sem previsão de aumento. Cascavel, R$ 4,50. A gente não teve informação se por lá haverá algum reajuste. E Ponta Grossa, o valor em Ponta Grossa é de R$ 5,50 e há um pedido já de aumento de tarifa em trâmite. Por enquanto, não há um valor definido. A gente reforça que aqui em Londrina esse reajuste foi de 80 centavos, subiu no último dia 1º, né, quando esse valor passou a valer e, claro, muitos usuários ficaram insatisfeitos e até mesmo foram pegos de surpresa, já que o anúncio foi feito no dia 30 de dezembro, né, muito perto do fim do ano, muita gente de folga, quando voltaram para pegar o transporte coletivo, perceberam essa diferença grande. E é uma diferença grande sim, porque muitas pessoas já chegam preparadas com seus R$4 ali. E sem esses 80 centavos no momento que ele é necessário, a situação, claro, fica difícil. Vamos ouvir alguns usuários. Eu acho um absurdo, né? Já está pesado para a gente, né? Imagina agora. Apesar que eu não pago mais, né? Mas já paguei muito, né? Mas pelo que a gente ganha, é bastante, né? Porque você vê a pessoa ganhar salário mínimo para pagar, para trabalhar, o que ele fica? Eu não acho justo, mas também não é injusto, né? Mas é triste, porque nem todo mundo pode estar pagando um pouco a mais a tarifa. Se para eles está ruim, para a gente também tá, porque nós também não vamos ter desconto no nosso salário, né? Então, acho que eles deveriam rever as condições dos ônibus antes. Porque é ônibus com porta estragada, é escada, é pessoas correndo risco, às vezes pega ônibus tem até banco quebrado, ônibus que molha dentro. Eu acho que primeiro eles tinham que cuidar disso, para depois subir a passagem. É a minha opinião. Bom, falando desses problemas também apontados pelos usuários, a CMTU prometeu na mesma coletiva que foi dada no dia 30 de dezembro que ao longo do ano boa parte da frota será trocada, alterada para melhorar então para os usuários também. Ônibus serão trocados, ônibus da TCGL serão trocados e também da Londrisul. Agora a gente vai ver uma reportagem de Cianorte, onde o transporte coletivo passou a ser de graça para todos os usuários. Vamos acompanhar. Usa ônibus todo dia. Agora vai sobrar um pouco mais das diárias dela. Chega a hora de pegar o ônibus, você olha na bolsa, não está o dinheiro, assim, os R$2, né? Aí você tem que estar catando as moedinhas para poder juntar o dinheiro para poder pagar a passagem para poder andar. Agora eu sei que qualquer lugar que eu chegar, eu vou entrar. Moradores e trabalhadores de Cianorte não precisam mais pagar para usar o transporte público da cidade. O ano começou com o passe livre em vigor. Antes, a passagem custava R$2. Então, 2 para lá, 2 para cá, somando isso aí todos os dias, né? Tem pessoas que precisam mais que isso aí para poder trabalhar, né? Então, fica bem pesado para quem ganha aí um valor aí de salário mínimo. Eu faço bastante coisa. Eu compro arroz, feijão, óleo, açúcar por mês inteirinho, com R$100. Só vai pagar quem não tiver o bilhete eletrônico. Nesse caso, a passagem subiu para R$5. Mais de 10 mil pessoas já fizeram o novo cartão. O antigo continua valendo por 6 meses. Para custear integralmente o transporte público de Cianorte, a Prefeitura reservou mais de R$5 milhões. Esse dinheiro estava reservado para a criação da Guarda Municipal, que por hora não tem mais data para ser implementada. Cada ônibus ganhou um GPS, porque os repasses para a empresa que presta o serviço serão por quilômetro rodado. Com o custeio do serviço, a quantidade de linhas foi ampliada. 11 bairros passaram a ter transporte público. Muitas vezes você precisa daqueles R$2, né? E você tem que gastar ele, né? Pagar uma passagem, deixar de comprar alguma coisa para resolver outra coisa, né? Agora vai ficar bem melhor, né?
Muita gente já defendeu o transporte público gratuito aqui em Londrina, isso já foi assunto na Câmara. É algo a se ter em vista, né, já que é um serviço de utilidade pública, mas a gente também sabe que são realidades, tamanhos de cidade diferente, mas com certeza algo que ainda deve ser falado aí, essa questão do subsídio, pelo menos até para diminuir a tarifa de ônibus aqui em Londrina. Mudar um pouquinho de assunto agora, falar de novo de segurança, porque Londrina e região estão na rota do contrabando e do descaminho. É muita gente tentando passar mercadorias ilegais pelas nossas estradas. Tanto que em 2022 o número de apreensões cresceu 20%. A Kathleen Tanan está com a gente e pode responder se foram os crimes que aumentaram, Kathleen, ou foi a repressão no ano passado? Olha, Vanessa, de acordo com a Receita Federal, uma intensificação, um dos motivos, né? Intensificação nesse trabalho de repressão a esse tipo de crime que fez com que essa quantidade e esses valores aumentassem. Nós estamos em um depósito da Receita Federal, onde estão vários veículos e materiais apreendidos. E a gente vai conversar ao vivo com o delegado Reginaldo César Cardoso, ele que é delegado da Receita Federal, trabalha justamente na repressão desses crimes, para passar mais detalhes para a gente. Delegado, a pergunta da Vanessa, inclusive, veio nessa direção. Os crimes aumentaram ou foi a ação da Receita? E na listagem justamente que vocês passaram de motivos, tá isso, né? O maior combate a esse tipo de crime. Bom dia para o senhor. Sim, houve um aumento das ações da Receita. A gente imagina que o contrabando em si não houve um aumento significativo. Sempre vai haver pessoas dispostas a fazer isso porque existe uma vantagem econômica aí. Mas o trabalho da Receita Federal se intensificou porque a gente já não tinha mais as restrições da pandemia, né? Então as equipes puderam ir mais às estradas, aos pontos de fronteira com os demais estados, e isso automaticamente houve um aumento no volume de apreensões. O segundo ponto é que a Receita Federal, em conjunto com os demais órgãos, as polícias, né, federal, rodoviária, militar, desenvolveram maiores ferramentas de inteligência e de investigação, onde a gente pode focar naqueles alvos, naqueles contrabandistas que movimentam uma grande quantidade de mercadoria. Então, aí o aumento dessas apreensões. Gente, para passar para o pessoal de casa, olha só uma ideia de quanto aumentou, 20%. Então a gente teve em 2022 mercadorias e veículos apreendidos somados aí 68 milhões e meio de reais. O valor 20% maior do que em 2021, quando o valor era de 57 milhões de reais. Até para a gente entender, delegado, dentro da lista do que acaba sendo apreendido, o que está no topo, o que acaba sendo mais recolhido nas estradas, em outros locais onde há operação? Sim, sem dúvida é o cigarro, né? O cigarro paraguaio, há muitos anos, é o produto que mais é contrabandeado para o Brasil, exatamente porque existe uma vantagem econômica muito grande aí. E também é o produto que nós mais combatemos porque é o que gera mais prejuízo para a sociedade, né? O cigarro em si já não é bom para a saúde, né? O cigarro brasileiro, que tem todas as especificações de saúde, imagina o cigarro paraguaio, que a gente não sabe o que tem dentro daquele produto. Então, as ações da Receita são focadas para o cigarro, né, por esse prejuízo que causa à sociedade. Mas é importante salientar que esses 68 milhões, o valor em si, né, não é tão relevante quanto a possibilidade da gente proteger o comerciante correto, né? Então, nós aprendemos aí 7.500 celulares o ano passado que estariam concorrendo exatamente com aquele comerciante que criou a sua empresa, que paga seus tributos, que tem um empregado formalizado e que ele se vê numa concorrência desleal com o contrabandista. Então, o objetivo principal da Receita Federal é garantir a livre concorrência. Para onde vai tudo isso? A gente está vendo vários veículos aqui, tem um armazém ali onde vocês também guardam muitos desses itens. Qual é o destino? São várias destinações. A principal é a destruição. Por quê? Porque esses cigarros, por exemplo, tomando como exemplo os cigarros, agora que está na moda os vapers, os cigarros eletrônicos, eles não podem serem levados à sociedade, não pode ter um uso, eles são proibidos. Então, é a destruição desses produtos. Os produtos que podem ser aproveitados, como exemplo, esses veículos, né, eles são doados para órgãos públicos, como prefeituras, né, ou vão a leilão, né? A renda desse leilão é convertida em renda para a União Federal.
Agora até fica aquela dúvida, tudo que está aqui, os responsáveis pelos produtos que foram apreendidos, pelos veículos, eles ainda têm direito, depois da apreensão, de ter esses bens de volta de alguma maneira? Sim, existe um processo legal onde esse possuidor, esse contribuinte, ele é intimado a apresentar a documentação. É muito raro um caso desse, mas às vezes acontece daquele produto está correto. Então ele tem o direito à devolução desse produto. Mas a grande maioria, digamos 99,9%, realmente é contrabando, mas é respeitado o devido processo legal para esse contribuinte. Te agradeço, delegado, parabenizamos aí em nome do Meio Dia Paraná pelo trabalho de toda a Receita Federal, pela atenção aqui com a gente. Então, Vanessa, só para passar um detalhe, né, o delegado comentou dos cigarros, que grande parte do material apreendido é cigarro, 41% do total das apreensões do ano de 2022, cigarros, smartphones 14%, eletrônicos em geral 9%, tivemos ainda 70 veículos apreendidos e 615 quilos de maconha nesse trabalho da Receita, também em parceria com outros órgãos de segurança em operações nas estradas e em outros pontos aqui do nosso estado. Volto contigo. Cato, nessa imagem aí da garagem abarrotada da Receita de veículos até impressiona. São veículos grandes, acho que daqui a pouco vai até faltar espaço por aí. E que assim seja, porque a Receita está trabalhando e a gente quer mostrar mais disso, inclusive agora em 2023. Obrigada para você e também ao delegado. A Cátulo volta daqui a pouco. Agora a gente fala de novidades no caso do adolescente que atropelou e matou um homem na Avenida 10 de Dezembro há 2 semanas, um caso que a gente mostrou bastante aqui no Meio Dia Paraná. Estou de novo com a Mônica Dal, porque ela conversou agora há pouco com o delegado que apura o caso e traz os detalhes para a gente. É contigo, Mônica. Exatamente, Vanessa. Só para a gente relembrar rapidamente o que aconteceu no dia 22 de dezembro, um adolescente de 15 anos pilotava uma moto na Avenida 10 de Dezembro. Ele atropelou o seu Zildo Márcio dos Santos, de 50 anos, que era morador de Jataizinho e vinha todos os dias trabalhar aqui na cidade de Londrina. Câmeras de segurança flagraram toda a situação quando os veículos da avenida começaram a frear por conta do fechamento do sinal, mas a gente vê então que o motociclista avança, chega a desviar dos veículos que começavam a entrar no cruzamento e atinge então o seu Zildo, que começava a atravessar essa avenida. A gente também reforça que depois que esse acidente aconteceu, foi confirmado que o responsável pela motocicleta era o irmão desse adolescente de 15 anos. Ele fez a retirada dessa moto depois de pagar algumas taxas no Detran aqui de Londrina. Vamos ouvir agora o delegado William Douglas, que é da delegacia do adolescente, e trouxe mais novidades, porque ele ouviu testemunhas, também ouviu parte da família e confirmou que era rotineiro que esse adolescente utilizava essa moto. Vamos ouvir. Me parece muito claro que a família tinha anuência com relação a essa utilização da moto, e vou lhe dizer por quê. Foram inquiridos guardas municipais durante a instrução aqui do boletim circunstanciado, no sentido de que esse adolescente foi abordado no mês de outubro, mais precisamente no dia 8/10, foi abordado na condução dessa motocicleta, embora não tenha sido conduzido à delegacia, porque tratava-se de uma infração meramente administrativa, o responsável pela moto foi até a CMTU, retirou essa moto, me parece pagou as multas, mas enfim, retirou de alguma maneira essa moto, e 2 meses depois aproximadamente, esse adolescente estava dirigindo essa moto novamente e atropelou e matou uma pessoa. Bom, o delegado também havia reforçado durante a entrevista de que houve, por parte desse adolescente, a informação de que ele teria pego a chave dessa moto escondido. Mas, como o delegado acabou de informar, pelo que ele entendeu nessa investigação, isso não procede. Nós vamos ouvir outro trecho, porque há também muitas dúvidas sobre a responsabilização desse adolescente, porque a gente reforça. Nesse caso, ele é enquadrado no Estatuto da Criança e do Adolescente, e é bem diferente, por exemplo, se o piloto dessa moto fosse um adulto. Vamos ouvir novamente o delegado. A medida eventualmente aplicada ao adolescente, ela vai ser absolutamente desproporcional ao dano causado por ele. Não tenha dúvida disso.
Mas isso vai passar pela análise do Ministério Público e depois da Juíza da Vara da Infância e Juventude. Então, eu vou concluir o procedimento e aí eu repito, né? Por isso que eu digo, obviamente, né, teve uma vida ceifada, né, por conta de uma irresponsabilidade. Né? Bom, nós falamos anteriormente que o dono dessa motocicleta seria o irmão desse adolescente. E nós também questionamos o delegado se, por exemplo, a família também é responsabilizada de alguma forma, como, por exemplo, esse irmão. E o delegado também trouxe informações. O fato de eu entregar veículo automotor à pessoa não habilitada é um crime próprio previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Então, o proprietário da moto eventualmente vai responder por isso. E a responsabilização que você se refere, aí me parece que é do âmbito civil. Um pai ou o próprio irmão, numa eventual ação indenizatória em função da morte, que responderão. O delegado, quando fala dessa questão indenizatória, aí seria por parte da família. Se caso a família entre na justiça pedindo uma indenização pela morte do seu Zildo, aí sim, na esfera civil, essas outras pessoas responsáveis pelo adolescente possam ser, então, responsabilizadas. Ainda falando a respeito da investigação, o delegado nos informou que deve concluir esse inquérito ainda essa semana e amanhã vai ouvir na delegacia o irmão desse adolescente para aí sim, né, Vanessa, encaminhar esse inquérito para o Ministério Público. É com você. Obrigada pelas informações mais uma vez, Mônica. Daqui a pouco a gente volta com mais notícias aí com a Mônica, porque agora eu volto a falar com a Catulin Tanan. Ela que acompanhou hoje a entrega dos carnês do IPTU, né, Catulin? A gente sabe que são milhares que vão ainda chegar à casa dos contribuintes, mas já é possível também, para quem ainda não recebeu, consultar o valor do IPVA na internet, do IPTU. A gente até confunde, né? Tanto imposto no começo do ano, já é possível consultar na internet? Ainda não, Vanessa. Inclusive, nós fizemos várias tentativas durante a manhã. Agora mesmo, um pouquinho antes de eu entrar ao vivo, a nossa editora Kátia Peruzzi também fez uma nova tentativa no site da Prefeitura, mas ainda não é possível. O diretor da Secretaria Municipal de Fazenda aqui de Londrina, o Fábio Tano, informou pra gente que eles estão trabalhando para fazer essa liberação a partir de hoje à tarde, para que as pessoas possam consultar o boleto pela internet e também lembrando que é pelo boleto da internet que é possível fazer o pagamento por Pix, uma novidade desse ano no pagamento do IPTU. Pelo carnê, não é possível fazer pagamento por Pix, apenas realmente por esse acesso na internet. Hoje de manhã, como você bem citou, estivemos aí rodando sim com os carteiros. Os Correios já começaram as entregas, estivemos ali no Vista Bela, na zona norte de Londrina. Só ali são 2.000 carnês que precisam ser entregues para os moradores. Alguns moradores estavam em casa, outros não. Daí aqueles que não têm caixinha de correio, o correio vai voltando, os que têm tá na caixinha de correio, e alguns que estavam em casa, não tem caixa de correio, já receberam em mãos esse documento para pagamento. Conversamos inclusive com alguns moradores que estavam ali recebendo, inclusive pessoas bastante humildes. Ali no Vista Bela, o pessoal tem acesso ao IPTU social, então os valores são bastante semelhantes, mais baixos, só que mesmo assim muita gente encontra dificuldade ao pensar em pagar esse imposto. Olha só. É uma surpresa, né? Mas a gente sabe que a gente tem que pagar, né? Tendo ou não, você tem que dar teus pulos e pagar. Fazer um sacrifício, talvez deixar de comprar um remédio, alguma coisa para poder pagar. 130,86 centavos. É, fazer o que? As coisas estão tudo caro, mas devia ser mais um pouco, né? Mas tá bom, fazer o que? Tem que pagar, não adianta. Vou tentar parcelar, né? Deixar de comer alguma coisa e pagar, né? Pesado para a senhora. É pesado. A gente vê aqui um valor que pode ser baixo para alguém, pode não ser tão baixo para outras pessoas, como essas que
A gente conversou ali no Vista Bela. Inclusive, há 3 centrais dos Correios fazendo essa distribuição dos carnês aqui na nossa cidade. Ao todo, essas centrais receberam até agora 31.800 carnês para começar a distribuição. Hoje à tarde devem receber mais e até o fim da semana todos os carnês desse primeiro lote devem chegar aos Correios, esses que têm vencimento no dia 31 de janeiro. A expectativa é que todos os carnês desse primeiro lote sejam entregues até o dia 20 de janeiro. A gente tem aí uma arte, inclusive, para lembrar você que nós temos vencendo dia 31 de janeiro 125.972 carnês. No dia 17 de fevereiro, que será o segundo lote a ser enviado, 131.716 carnês. Temos um total de 14.948 contribuintes que são isentos, tanto do IPTU como da taxa de coleta do lixo, que também vem junto no carnê. Ao todo, 272.636 carnês de IPTU. Aqui em Londrina, este ano, a gente tem um reajuste aplicado de 6,17%. No ano passado foi de 10,73%, em 2021, 4,22% e em 2020, 2,67%. Nós temos uma entrevista com o diretor da Secretaria de Fazenda aqui de Londrina, o Fábio Tano, dando mais detalhes sobre as formas de pagamento do IPTU 2023. A pessoa pode optar em tirar ou ver, se tiver curiosidade, né, ver o valor ou tirar o boleto já pelo site da Prefeitura. Inclusive no site vai ser possível o pagamento pelo Pix. Temos 2 formas de pagamento, né? Uma modalidade à vista, com descontos variáveis de 10% a 15%, ou parcelada em até 11 vezes, né? A questão do desconto, ela vai levar em conta os pagamentos dos anos anteriores. Então, se você pagou à vista no anterior, este ano você vai ter 1% a mais, né? Então, tem pessoas que vão atingir o desconto máximo de 15% neste ano. Ainda de acordo com o Fábio, a expectativa da Prefeitura é a arrecadação de mais de 500 milhões de reais, sem contar as isenções que derrubam um pouco esse valor. A taxa da coleta de lixo teve um reajuste de 7,8%, R$ 1,11 a cada passada do caminhão. É o maior reajuste aí dos últimos anos e esse valor vai junto no carnê do IPTU. Tem que pagar os dois. Agora, quem tem isenção tanto do IPTU como da taxa de coleta. Eu volto contigo, Vanessa. Obrigada mais uma vez, Cato. É um dos tantos gastos dos quais a gente não pode escapar no começo do ano, né? Vou ler para vocês algumas participações dos nossos telespectadores. O pessoal tem mandado mensagem. Nos últimos dias tivemos jornal mais curtinho, ontem nem tivemos e aí não deu para ler tudo. Mas hoje a gente pode ver a participação do pessoal, começando pela Sônia, que nos pergunta cadê o Alberto. Sônia, o Alberto emendou a folga do Ano Novo com as férias e onde ele está? Não sei. Será que está na praia? Daqui a pouco a gente vai mostrar, inclusive, como é que está o tempo por lá. Mensagem agora da Laís, bastante gente comentando a questão da tarifa de ônibus. Ela fala que em Cambé a passagem é R$ 5,70 e os ônibus que fazem a linha Cambé Shopping são todos velhos e sujos. Pessoal, na bronca também aqui na cidade vizinha. O José Ferreira também falando da tarifa, a tarifa 4,80 é um absurdo. No Rio de Janeiro a tarifa subiu para 4,20 com bilhete único e com obrigatoriedade de todos os coletivos andar com ar-condicionado ligado. Que diferença, hein, José? E tem aqui ainda o Júlio Paiva falando, olha só, que compensa andar de moto. É isso mesmo, Júlio. Em alguns horários do dia, às vezes a tarifa ela se aproxima até do que você consegue pegar num transporte de aplicativo, né? Obrigada pelas participações por enquanto. Vamos dar uma olhadinha agora na previsão do tempo. Começar mostrando essa imagem do amanhecer em Londrina. Desde cedo já o tempo bastante carregado aqui na cidade e assim deve ficar ao longo desta quarta-feira. A gente tem uma outra imagem também que mostra a neblina tomando conta da cidade, imagem da nossa torre que mostra o centro da cidade. Lá ao fundo tem até um museu em estilo inglês, a gente até lembra porque os ingleses nos deram o nome de Filha de Londres. Agora temos uma imagem também ao vivo do nosso litoral. Olha os pingos de chuva caindo
aí nas lentes, né, da nossa câmera, nas praias. O pessoal foi brindado aí nos últimos dias, até com sol, mas hoje realmente o tempo bastante carregado, 20 graus por lá agora. Daqui a pouco a gente vai falar até de alguns transtornos no litoral. Por fim, daqui a pouco a gente mostra também uma imagem ao vivo de Londrina para a gente ver como é que está neste momento. Mas agora eu mostro para vocês aqui no mapa como é que está o tempo bastante carregado em todo o estado. Aqui na nossa região, inclusive, temos possibilidade de temporais. Existe um alerta para um acumulado muito grande de chuva. Os meteorologistas falam aí que a gente pode ter mais de 100 milímetros nas regiões norte, centro e leste do estado. Então, ficar atento porque a gente ainda pode ter transtornos, inclusive aqui na região. Nesse quadro a gente tem o destaque da temperatura que caiu bastante, né? Nem parece um janeiro aí, de verão. Olha só, o dia começou com 19 graus, a máxima à tarde está prevista para não passar de 23 graus e à noite, finalmente, a gente tem uma noite mais fresca de 22 graus, mas sempre com essa possibilidade de chuva, raios, né? Isso sim exige um pouco mais de atenção. E essas temperaturas mais baixas também são destaque aqui na nossa região, até nos lugares onde a gente costuma mostrar temperaturas bastante altas à tarde. Olha, não passa de 23 graus em Açaí, em Arapongas, de 24 em Florestópolis, até menos ali em Congonhas e Ortigueira, com 22 graus. Daqui a pouquinho, a gente volta com a previsão para os próximos dias. Chamar vocês para acompanhar com a gente agora esse flagrante captado por uma câmera de segurança em Santo Antônio da Platina. Essa imagem foi no fim de semana aí do Réveillon, mas a gente destacou para vocês porque é muito legal. Um tamanduá estava passeando lá pelas ruas da cidade do Norte Pioneiro. Ele chegou até perto do portão de uma casa. O cachorro latiu bastante, provavelmente o tamanduá se assustou e voltou para a rua. Quem mandou essas imagens para a gente foi o Gustavo Perezini. Bom lembrar que, embora seja uma imagem bem bacana, né, de a gente ver, inclusive, topar com um tamanduá, é um animal silvestre. A gente tem que chamar as autoridades quando encontra. 12h22 agora, vamos para o nosso primeiro intervalo. E a seguir você vai ver que depois de liberada a consulta ao IPVA, os motoristas levaram um susto com os valores. Tem também os preparativos do Londrina para a estreia no Paranaense, que está chegando. Imagem agora ao vivo de Londrina. Olha só, essa daí já um pouco mais aberta, ainda com muitas nuvens, mas a gente já não vê mais a chuva na lente. Mas sim, muita possibilidade de chuva e temperaturas baixas hoje. Faz 23 graus neste momento. Agora, 12h25, a gente está de volta para falar de um assunto que foi sugerido pelos nossos telespectadores. Você sempre participando, tornando o nosso Meio Dia Paraná ainda melhor. Vou ler para vocês a mensagem que chegou para a gente com a sugestão de assunto aqui mandada pelo Leandro. Ele fala o seguinte: assunto de interesse de todos no estado, o alto valor do IPVA 2023. O Detran não dá explicação sobre a tabela usada para calcular o valor dos veículos. No meu caso, eu vou pagar este ano mais caro do que quando tirei o carro 0 quilômetro no ano passado. Como é possível? Olha, Leandro, né, esclarecendo para você e para tantas outras pessoas que acabam ficando com essa dúvida, né? Aqui no Paraná, o IPVA é calculado com base no valor do veículo estipulado pela tabela FIPE. Como tem muita gente assustada, né, com os valores que está encontrando esse ano, a gente preparou uma reportagem para explicar esse cálculo e também ouvindo as pessoas que já verificaram o valor do imposto e estão preocupadas com o tanto que vão ter que pagar. O ano do seu Vanderlei começou com um susto ao abrir os boletos do IPVA. Da motocicleta que eu gosto de andar no final de semana, eu paguei R$ 1.600, um absurdo. E o meu carro, que a minha esposa usa para trabalhar, eu paguei aqui, vou conferir para vocês, R$ 2.493. É um absurdo isso aí. Leandro também se surpreendeu ao perceber que a taxa desse ano ultrapassou os R$ 6.000. Você tem estados que cobram 1% para motocicleta, 2% para caminhões, e o estado do Paraná cobra 3,5%. No Paraná, o imposto é calculado com base na tabela FIPE, sendo 3,5% sobre o preço de veículos em geral, como carros e motos. Já para caminhões, ônibus e veículos de locadoras, o valor é de 1%.
O Estado do Paraná, ele tem um convênio com a FIP e a FIP faz uma pesquisa dentro do Estado. O objetivo dessa pesquisa é refletir o valor mercadológico desse veículo e se houve um acréscimo no valor desse veículo, ou seja, se esse veículo valorizou, então naturalmente a base de cálculo desse veículo, que é o valor sobre o qual incidirá o IPVA, ela também vai ser incrementada e naturalmente o IPVA também vai ser incrementado. Então, se a pessoa está pagando mais de IPVA, isso significa que o veículo dela também valorizou, ou seja, se ela for ao mercado vender esse veículo, ela vai ter também uma valorização em relação à venda desse veículo. O calendário de pagamentos começa no dia 19 para as placas de finais 1 e 2. Veículos com finais 3 e 4 têm boletos agendados para 20 de janeiro, enquanto os finais 5 e 6 devem pagar no dia 23. Os impostos que vencem nos dias 24 e 25 de janeiro têm finais 7, 8, 9 e 0. É possível quitar os valores em 5 parcelas e o pagamento à vista dá desconto de 3%. Poderia ser feita uma proposta para fazer algum tipo de redução? Sim, mas aí o Estado dependeria de uma série de questões relativas ao seu orçamento, a sua questão legal, inclusive legislativa, porque dependeria de um projeto de lei a ser encaminhado à Assembleia, com a devida aprovação e com todos os reflexos legais que isso implica, inclusive com o apontamento de valores que seriam colocados em substituição a esse decréscimo de arrecadação. Os contribuintes que se assustaram com o valor do imposto ainda estão planejando o que vão fazer neste ano. Alternativa não, mas reduzir custo, né? Ou a moto ou o carro. O carro não, porque a gente usa para trabalhar, né? Mas a moto eu vou ter que pensar em alguma coisa. O que eu vou fazer, né? Porque não tem como. Tem hora que até desanima ter veículo, né? Mas fica difícil ter para onde correr. Agora mesmo a gente mostrou as tantas reclamações com relação ao transporte público. E se fosse só o IPVA, mas ainda tem a questão dos combustíveis, e aqui em Londrina o PROCON está de olho em postos que aumentaram os preços, segundo o órgão, sem justificativa. Mônica Dal, como é que está essa fiscalização? Conta pra gente. Pois é, Vanessa, o PROCON recebe as denúncias e depois os fiscais vão para as ruas. E foi isso que aconteceu nos últimos dias. O órgão identificou pelo menos 10 postos de combustíveis aqui em Londrina que aumentaram os valores da gasolina e do etanol em média R$1 e sem justificativa aparente. Então, esses donos de postos receberam notificações para apresentarem uma justificativa para esses aumentos em até 3 dias. A gente lembra que, a depender do patrimônio desse posto de combustível que foi notificado, ele pode ser multado em R$1 milhão. A gente conversou com o Tiago Mota, que é diretor do PROCON aqui de Londrina, que trouxe mais informações e disse como foi essa situação, o que eles identificaram exatamente aqui na nossa cidade. Não teve motivo algum, até mesmo porque a medida provisória já foi assinada aí no próprio dia 1, tá? Então ela prorrogou a isenção dos impostos federais, o imposto estadual também foi prorrogado. A Petrobras não anunciou nenhum reajuste durante esse período, então não há nenhuma justificativa aparente para que tenha tido esse aumento tão alto aí de alguns postos da cidade. Caso eles tenham uma justificativa, o processo será arquivado, né? Não terá problema algum, porque aí é a liberdade econômica do posto. Mas se eles não conseguirem justificar o porquê que eles aumentaram tanto esse combustível durante esse período, por mais que eles retornem depois do combustível, esses postos poderão ser penalizados com pena de multa, tá? Então é feito o processo administrativo aqui no PROCON para que eles não tenham mais essa prática, né, para coibir a reiteração dessas práticas por parte dos postos. Bom, e o que diz essa medida provisória assinada no dia 1º pelo presidente Lula? Reduzidas até 31 de dezembro de 2023 as alíquotas de contribuição para o PIS, PASEP e CONFINS, que incidem sobre o preço do diesel, biodiesel e gás. Também reduz até 28 de fevereiro as mesmas alíquotas que incidem sobre o preço da gasolina e do etanol. Só para a gente passar rapidamente um comparativo que está disponível no aplicativo Menor Preço. Aqui em Londrina, a gasolina pode ser encontrada de R$
4,59 a R$ 5,99, o etanol R$ 4,09 a R$ 4,99 e o diesel de R$ 5,79 para R$ 6,79. Essas denúncias são muito importantes e também apresentar essas denúncias com a nota fiscal. O atendimento presencial do PROCON foi retomado hoje aqui em Londrina e a gente reforça, né, Vanessa, que o telefone também é 151 para essas denúncias e as fiscalizações, claro, continuam. Muito obrigada, Mônica Ligeira, trazendo informações aí sobre vários assuntos nesse Meio Dia Paraná, que está tão recheado, né, de notícias. Inclusive, agora a gente muda bastante de assunto para falar de futebol do nosso Londrina Esporte Clube, porque já está próxima a estreia do Leque no Campeonato Paranaense, né, abrindo a temporada de competições em 2023. E para falar sobre isso, eu chamo o nosso homem do esporte, Rodrigo Saviani. Boa tarde, Rodrigo, e feliz ano novo também para você, que ainda não tinha dado as caras aqui. A gente sempre gosta da tua participação. Conta pra gente. Oi, Vanessa, boa tarde, feliz ano novo para você, feliz ano novo para todos que nos acompanham aqui. Londrina que vai se preparando, como você colocou, né, iniciando aí a temporada. Dia 15 de janeiro começa o Campeonato Paranaense, não nesse domingo, no outro, enfrenta o Azures no Estádio do Café, às 4 da tarde, começa então o estadual. Por enquanto o time vai se preparando e nos últimos dias, claro, Londrina não contou com o técnico Edinho, filho do Pelé, que estava se despedindo ali do rei, né, no velório e no sepultamento lá em Santos. Ele voltou à cidade já para comandar os treinos agora a partir dos próximos dias. Londrina que foi representado também no velório do Pelé, no sepultamento do Pelé, pelo Germano, executivo de futebol, dirigente do Londrina, que jogou também pelo Santos, estava também na cidade para acompanhar o velório e dar uma força também para o próprio Edinho, que estava participando ali da despedida do rei Pelé. Agora o foco então é comandar a equipe para a sequência, para o início do Campeonato Paranaense. Por enquanto o Londrina vai se reforçando, já são 10 jogadores contratados, alguns nomes mais conhecidos do futebol brasileiro, como o Júnior Dutra, atacante que jogou por Corinthians, Fluminense, Vasco, chega para ser o camisa 9 do Tubarão em 2023. Também o Cleiton, ex-atacante de Corinthians, Atlético Mineiro. Londrina vai se reforçando em várias peças, já que passou por uma grande reformulação em relação à equipe que disputou a última Série B no ano passado. Londrina, então, que agora vai ter um jogo treino na próxima semana, dia 10, contra o Grêmio Prudente, lá no interior de São Paulo. Será o último teste aí do Edinho para conhecer o time, para montar essa equipe antes da estreia contra o Azures. Lembrando, então, o Azures no dia 15 de janeiro, no Estádio do Café, para iniciar o Campeonato Paranaense. Enquanto isso, novas caras, novos reforços também deve chegar ao Tubarão. Londrina, então, que se prepara, tem Campeonato Paranaense, depois em fevereiro tem a Copa do Brasil e a partir de abril o principal objetivo, que é a Série B do Brasileiro. Vanessa. Obrigada, Rodrigo, e que você possa voltar muitas vezes esse ano trazendo boas notícias sobre o nosso Tubarão, hein? Agora a gente dá mais uma pausa rápida, 12h35. No próximo bloco a gente vai falar do indiciamento de um vereador em Arapongas por atropelamento. Tem ainda novos transtornos provocados pela chuva ali na região de Morretes, no litoral. E claro, a previsão do tempo para os próximos dias. Aí mais uma imagem de Londrina, olha que nuvens carregadíssimas aí sobre a nossa cidade. A gente volta já já. Já estamos de volta, 12h37 agora. A Polícia Civil indiciou o vereador de Arapongas, Paulo César de Araújo, do DEM, conhecido como Pastor do Mercado, por tentativa de homicídio pelo atropelamento de um ciclista no fim do ano passado. Cato Lintanã, novamente aqui com a gente, traz os detalhes para a gente. Vanessa, de acordo com a Polícia Civil, o vereador, depois de atingir a vítima, ele fugiu do local sem prestar socorro. O acidente, como você bem disse, aconteceu no fim do ano passado, na rua Perdizes, no centro de Arapongas, no dia 26 de dezembro, o dia depois do Natal. Com a batida, o ciclista ficou prensado entre a caminhonete, que era dirigida pelo vereador, e um veículo que estava estacionado. Por conta do acidente, o ciclista passou por uma cirurgia e vai ficar, segundo a Polícia Civil, 3 meses afastado do trabalho. O delegado-chefe da Polícia Civil em Arapongas, o Maurício de Oliveira Camargo, disse que o vereador prestou depoimento e alegou que não ficou no local para prestar socorro porque foi xingado pela vítima e que um motociclista que parou ao ver o acidente teria chamado o SAMU. Os argumentos do vereador não convenceram o delegado. Vamos ouvir.
Tem aí o dolo eventual e há os indícios, sim, de que ele teria supostamente ingerido ou não bebida alcoólica, mas o meu convencimento, ele se deu em razão da fuga dele do local dos fatos. Por que não parar, né, no socorro da vítima? Né, aguardar ali o socorro à vítima, o SAMU, a própria polícia, né, para fazer... Não tem porquê. É essa fuga que, no meu entendimento aí, demonstra todos os antecedentes dele. Ele demonstra uma reiteração criminosa. Para a nossa produtora, Luciane Cordeiro, o delegado informou que, após ser intimado, o vereador entregou a caminhonete à polícia para a realização de perícia. O veículo está no nome do pai do vereador, ainda de acordo com o delegado. Importante lembrar que no dia do acidente, no dia 26 de dezembro, o pastor do mercado usava tornozeleira eletrônica por conta de outro processo que ele responde por agressão contra 3 mulheres. Ele, inclusive, ficou preso entre janeiro e junho do ano passado, mas foi liberado pela Justiça sob monitoramento eletrônico. Por conta desse processo, a Câmara de Vereadores cassou o mandato do pastor do mercado em maio, mas em setembro, o Tribunal de Justiça do Paraná devolveu o mandato dele e ele reassumiu o cargo. Vanessa, a gente vai continuar acompanhando os desdobramentos desse caso. Com certeza, Cátula. Inclusive, a gente viu hoje várias, as nossas equipes de reportagem, de produção, falando com vários delegados sobre diversas investigações para a gente acompanhar passo a passo, o que está acontecendo em assuntos que acabam tendo bastante repercussão aqui na cidade. Obrigada, cidade e região, obrigada aí para a Cátula. E lembrando que a gente tentou contato, inclusive, com o vereador citado aí na reportagem, mas não conseguimos ainda. Hora de falar de emprego, de renda. As micro e pequenas empresas somadas já formam a maior parte da força de trabalho aqui no Brasil. E cada vez mais pessoas têm decidido abrir o próprio negócio. Alguns por sonho, outros, talvez a maioria, por necessidade. A reportagem de hoje da série Recalculando fala dessas pessoas. Nossos repórteres conversaram com especialistas para entender o que o ano de 2023 guarda para os trabalhadores. Vamos levar, moça, quiabinho, mandioca. O quiabo seu é ótimo. É uma batalha por dia de quem aprendeu com a vida a ser empreendedor. A maioria dos brasileiros não para, não fica parado, Se perde um emprego, corre atrás, faz alguma coisa, vai capinar um lote, vai lavar um carro, vai fazer alguma coisa, mas parada não fica, Está na veia de brasileiros como o Lucas, estudante de Direito. O vendedor de verduras e legumes começa a ralação de madrugada, mas trabalhar por conta foi uma opção para ele. Você resolveu deixar de ser empregado para virar o seu patrão? Exatamente. Tem sido o caminho para milhões de pessoas que começam trabalhando na informalidade. E passo a passo, muitas se tornam microempreendedoras individuais, os chamados MEIs. Quando ele se torna um microempreendedor individual, ele tem alguns benefícios que na informalidade ele não teria. Se ele está na informalidade, ele, por exemplo, não tem direito a um auxílio-doença no caso de um acidente ou de um problema de saúde. Como MEI, ele tem esse benefício. Olá, Milena. Bom dia, Luciano. Tudo Obrigada bem? por ter vindo até aqui. Uma satisfação minha poder estar aqui com você. Obrigada. E como que estão os negócios? Antes do Sebrae bater à porta da Milena, foi a necessidade que lhe abriu as portas. Arquiteta recém-formada, em 2018 ela começou a produzir cadernos, agendas e outros itens em casa, a chamada papelaria criativa. Eu estava formada há uns 4 meses e não tinha muita disponibilidade de trabalho na época. Então, eu comecei com uma coisa que eu gostava de fazer e que eu queria fazer, que foram os cadernos. Já no fim daquele ano, de 2018, tomou uma proporção que eu não imaginava. Então, eu já comecei a enviar para fora de Maringá.
e tive a necessidade de estruturar como empresa, então foi ali que eu decidi me manter nessa área e estruturar como empresa. Foi aí que entrou o Sebrae, que dá suporte exclusivamente aos micro e pequenos negócios. Temos nosso site, temos plataformas digitais que eles podem acessar. Nós temos também o canal Sala do Empreendedor, que consta hoje com mais de 350 salas distribuídas no Paraná, uma sala em cada município, pelo menos, que tem uma parceria Sebrae e com as prefeituras. As salas do empreendedor são espaços como esse em Maringá. Aqui é feito todo o atendimento para quem quer ser microempreendedor individual e para quem já é. Além dos direitos, como aposentadoria pelo INSS, a vantagem de se tornar MEI é poder emitir nota fiscal, fundamental para o Adriano, que trabalha na área de metal mecânica e só atende empresas. Tem muitas empresas grandes que exigem, né? Eu não consigo trabalhar se eu não tiver a documentação tudo certo, não estiver pagando o INSS tudo certinho, aí eles não aceitam fazer o serviço dentro da empresa, né? Por outro lado, o MEI tem que pagar uma contribuição mensal. Então o MEI tem um custo mensal de 5% com referência ao salário mínimo, que hoje é R$ 60,60. Aí, se ele tiver uma atividade de comércio, ele paga R$ 1 de ICMS mensalmente. E se for um prestador de serviço, R$ 5,00 de ISS, que é um imposto municipal. Além disso, o MEI deve ter um rendimento de no máximo R$ 81 mil por ano. E os especialistas reforçam: o microempreendedor não pode ser funcionário de uma empresa. Nesse ponto, a gente tem que ter a visão dos dois lados, né? Primeiro, enquanto empregadores, micro e pequenas empresas, elas são as que mais empregam no Brasil. Esse é um fato, né? O que deveria existir nesse sentido são políticas que melhorem as condições dos micro e pequenos negócios, né? Esse é um ponto. Agora, em relação aos trabalhadores, quando está numa situação como a atual, de fato eles vão procurar um modo de subsistência. Transformar em MEI pode ser, sim, uma boa questão, principalmente se o trabalhador ele tem as condições suficientes e necessárias para se manter enquanto MEI. Para aqueles que realmente são donos do próprio negócio, é fundamental se capacitar. Além do Sebrae, o Senai oferece cursos técnicos. Durante a formação acadêmica, os alunos são provocados a produzir plano de negócio, plano de desenvolver um projeto específico para atender um desafio da indústria. Então, isso faz com que ele possa escolher várias áreas que ele venha atuar, seja via a CLT ou seja como o proprietário da sua empresa. E isso ele tem essa formação, ele é desenvolvido tecnicamente para isso também. Seja na indústria, comércio ou serviços, as micro e pequenas representam 70% das empresas em todo o país. Se um é pequeno, somados, eles viram gigantes. E o número de microempreendedores só vem aumentando no Brasil. Em 2020, eram pouco mais de 11 milhões. Hoje, são 14 milhões de microempreendedores. E somando com as pequenas empresas, o setor é o que mais gera empregos no país. Só este ano foram gerados 1.661.000 empregos, 71% dos novos postos de trabalho criados no Brasil. No Paraná, só no mês de agosto, de 15.100 novas contratações, 13.900 foram feitas por micro e pequenas empresas, mais de 90% do total. E desde o início da pandemia, o número de empreendedores vem aumentando. Só aqui em Maringá, o número de microempreendedores aumentou 34% nos últimos 2 anos. Em 2020, no início da pandemia, eram 31 mil pessoas. Agora, esse número passou para 41.800 microempreendedores. A necessidade fez muita gente acender aquela luzinha para se virar de outro jeito. Daiane era estilista e a fábrica onde trabalhava fechou as portas. Foi quando ela descobriu uma outra atividade que gosta e se tornou designer de cílios e sobrancelhas. Há 2 meses, já com uma boa clientela, abriu um estúdio. Eu tinha muito medo, né, de abrir e não conseguir suprir
ter clientes, pagar as contas, né, que daí seriam fixas, em casa não tinha, né, esse custo fixo. Então, eu fiquei com muito medo, mas acabei vencendo o medo e enfrentando. Faz muito pouco tempo ainda, né, Dai? Você está no seu próprio espaço. Mas está dando certo? Muito. Solange, não tem, assim, é aquilo, Deus, tipo, deu a fé, eu coloquei o pé e tá indo e tá, assim, suprindo muito mais do que eu imaginava. Não dá pra sair, né, tipo, só na vontade, né, na coragem, sem ter clientes. Então, tá com uma quantidade legal de clientes, você sente que, né, vai conseguir com aquele tanto de cliente, aí você vai. Agora, do contrário, né, tipo, só tem a vontade, não tenho cliente, não adianta também, né, senão você vai dar um passo em falso. E eu tô mais feliz ainda que eu tô conseguindo ajudar outras pessoas. Isso é um objetivo meu, assim, de fazer que mais mulheres tenham essa coragem, né? Que aqui no estúdio agora eu já tenho mais pessoas que também são MEI e também estão conseguindo abranger, né, mais clientes. Você tá feliz sendo patrão de você mesmo? Pelo menos a gente tem a cabeça mais tranquila, ninguém manda na gente, né? Se você pintar uma oferta de emprego para você como arquiteta, você trocaria pelo seu ateliê? Olha, meus colegas arquitetos que me desculpem, mas eu não trocaria. É assim que os pequenos se tornam grandes e transformam a dura batalha da sobrevivência em oportunidade. Na banca do Lucas, até Giló vende bem. A gente costuma dizer que de amarga já basta a vida, né? Mas um gilózinho tem que ter, né? É bom, o giló mostra como é que a vida é doce. O povo que reclamar que a vida é amarga, que não comeu um gilózinho ainda, vai ver que a vida é muito doce demais. Maravilha. Valeu, querido. Valeu. E falando em empregos, estão abertas as inscrições do concurso público da Prefeitura de Londrina para contratar profissionais da saúde. Ao todo, são 41 vagas para várias funções. Tem para agente comunitário de saúde, técnico em saúde, educador físico, enfermeiro, farmacêutico, psicólogo, médico veterinário, médico de saúde da família, anestesiologista, clínico geral, pediatra, ginecologista e ortopedista. A taxa de inscrição varia de R$ 33,00 a R$ 252,00, de acordo com o cargo pretendido. E os salários também variam, de R$ 2.248,00 a R$ 12.906,00. A prova está marcada para 5 de março e o resultado deve sair no dia 9 de maio. A gente fala agora das vistorias que começaram, para o primeiro levantamento de infestação de dengue em Londrina. A Kathleen Tanan acompanhou. Kathleen, primeiro, fala pra gente sobre essa chuva, que inclusive é fator aí que acaba piorando, a questão da dengue, mas nesse momento eu queria que você me falasse, foi pega de surpresa aí? Não tanto, porque já tinha guarda-chuva esperando, né? Vanessa, pois é, eu vou até ajeitar aqui, o guarda-chuva para ficar um pouquinho mais fácil de conversar com vocês. A gente estava aqui tranquilamente esperando pertinho da Avenida Leste-Oeste para entrar ao vivo. De repente, aquele pé d'água forte, corremos pegar os guarda-chuvas porque as capas estavam dentro do carro. O guarda-chuva estava de mais fácil acesso. Agora deu uma aliviada, mas a gente está vendo que a chuva está vindo e voltando, Aquela chuva fraca, depois engrossa, enfraquece de novo. Então, quem está na rua pode ser pego de surpresa a qualquer momento. Agora, a gente não pode ser pego de surpresa com relação ao mosquito que transmite a dengue, Até porque já sabemos muito bem como podemos nos cuidar. Os agentes de controle de endemias aqui da cidade estão percorrendo desde ontem 11.800 imóveis em todas as regiões, fazendo um geral nos quintais das casas e quando são autorizados também entram nas residências para verificar como está a situação de locais e também itens, objetos que podem juntar água onde pode existir larvas ou ovos do mosquito Aedes aegypti, que transmite, entre outras doenças, a dengue, que é muito falada e faz muitas vítimas, infelizmente, inclusive pessoas que perdem a vida. Aqui em Londrina, no ano passado, segundo a Secretaria de Saúde, 2 pessoas morreram por conta dessa doença. Esse trabalho de vistoria é para o Lira, o primeiro dos 4 que são feitos durante todo o ano. É um levantamento de infestação para ter uma ideia de como está a situação de infestação aqui na nossa cidade. Nós conversamos, inclusive, com o secretário Felipe Machado. Ele falou da importância do trabalho feito pelos agentes de endemias aqui na cidade. O Lira é um instrumento importante, é um dos instrumentos
que nós usamos para o planejamento e as ações em relação ao enfrentamento da dengue na cidade. E após esse levantamento, faremos aí análise em laboratório para a divulgação desses dados. É importante a gente solicitar aí a população que possa franquear a entrada dos nossos agentes nas residências, nos domicílios, para que eles consigam fazer esse levantamento. Há um índice obrigatório de imóveis a ser vistoriado, que é por amostragem, para que a gente tenha aí um número fidedigno. Lembrando que no último Lira, que foi feito em outubro, com dados divulgados em novembro, Londrina estava aí com índice de infestação de 3%, significa que a cada 100 imóveis, 3 possuíam focos desse mosquito que transmite a dengue. Ontem, durante a vistoria nas residências, nós também conversamos com moradores das casas ali da região leste, que foi a região onde mais focos foram encontrados no último Lira. Eu sempre contribuo, assim, para vir olhar, porque às vezes eu posso não estar acertando tudo, né? Eles vêm, dão uma olhada, sempre, né, dão algum conselho. Às vezes eu estava com um pratinho ali, eu não tinha percebido, aí eles tiram, né? Mas no mais, eu acho que eu passei na prova. A senhora entende que o trabalho deles é importante? Muito, muito importante. Eu acho que todo mundo deveria abrir sua casa para eles olharem, né? Porque, como eu falei, às vezes a gente não acerta em tudo, né? É um trabalho de conscientização, né, da população. Se todo mundo fizer a parte dele, né, a gente vai conseguir diminuir o foco do mosquito aqui na região, né, como Londrina como um todo, né. Então, eu acho que é importante. Então, sempre que eles vêm e a gente está em casa, a gente atende prontamente eles. Isso aí, é importante deixá-los entrar, porque eles estão fazendo um trabalho necessário com relação à saúde pública. E a gente não pode só cuidar da nossa casa, também a gente não pode sair por aí jogando lixo, como é aqui onde a gente está, pertinho da Avenida Leste-Oeste, olha só, várias sacolas e potes que podem juntar água nesses dias de chuva. Com o calor, a situação piora, a proliferação do mosquito fica mais fácil e mais complicado para a saúde de todo mundo. Londrina tem neste momento mais de 3.000 casos confirmados da doença e outros 1.000 seguem em análise, fora o que eu citei de 2 pessoas que já perderam a vida por conta da dengue. É um trabalho, né, Vanessa, do poder público com certeza, mas de todos nós também. Que cena triste de mostrar, né, Kathleen? Consciência é algo que tem que nos acompanhar o tempo todo. E guarda-chuva, capa, nesse mês, ao que tudo indica também, porque temos bastante chuva, então isso traz essa preocupação com a dengue e com os transtornos que a gente vai mostrar agora. Kathleen, muito obrigada. Você também trazendo tantos assuntos com muita informação e conteúdo nessa edição. E olha só, o rio Nhundiaquara, que atravessa Morretes, transbordou depois de uma cabeça d'água. É um fenômeno que costuma acontecer durante as chuvas de verão. Nossas equipes mostram para vocês que casas ficaram alagadas e que a paisagem no centro histórico de Morretes também mudou. Segundo a Defesa Civil do município, foram 2 cabeças d'água entre as 7 e as 10 da noite. O fenômeno, que é o aumento repentino do volume de água na cabeceira de um rio, atingiu 2 afluentes do Nhundiaquara, que corta a cidade. A gente tem aí, do Porto de Cima até o centro, se imagina que levam em torno de uma hora, 2 horas para chegar até o centro. Depois, no início da madrugada, as regiões próximas ao rio aqui, regiões da Vila Freitas, Rocio, Raia Velha, tiveram alagamentos também. O seu Ronei mora no Porto de Cima, pouco depois da entrada da cidade. Mais de 10h30 da manhã e ele nos recebe assim, com todo o terreno coberto pela água. Foi na madrugada que eles foram surpreendidos pela enchente. Não saímos de casa. Levantamos umas pouquinha coisa que tem e ficamos dentro de casa cuidando, né? Já tem pouco. Agora, deixar por conta d'água não adianta, né? A esperança agora é que o nível da água continue baixando. Tem que diminuir, né? Que ficando assim já tá bom. Uma chuva mais leve. Mais leve. Agora quando dá aqueles guaceirão, cai na serra, é de lá que vem. A Neuziele também mora numa região atingida e se assustou com a rapidez da água. A minha colega, né, ela pegou, mandou uma mensagem avisando, né, que estava acontecendo. Só que quando eu corri para ver no quintal, as coisas já estavam tudo boiando, brinquedo das crianças e as coisas dos vizinhos que atrás pega, a água vem antes, também já estava tudo sendo arrastado já pela água. Registros de moradores mostram o volume do rio Nhundiaquara ontem à noite. Ele invadiu parte do comércio e de casas também.
O rio vem em ondas e passa por cima da piscina, né? Todo o deck aqui. Eu nunca vi isso, nunca. Foram cerca de 100 milímetros de chuva entre as 7 e as 10 da noite de ontem aqui em Morretes. Corpo de Bombeiros, Prefeitura do município e Defesa Civil seguem em monitoramento, estão em alerta, porque por aqui ainda não parou de chover, embora a chuva esteja mais fraca nesta manhã. O que a Prefeitura quer agora é avançar nos sistemas de monitoramento justamente para evitar que os moradores sejam pegos de surpresa. Hoje, as avaliações são feitas ainda pelas réguas, a nossa Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros monitorando isso. Algumas regiões nós temos câmera, mas a gente precisa de um sistema cada vez mais tecnológico para ter uma informação mais rápida, quase que instantânea para isso. E a gente está buscando isso junto aos órgãos competentes. E olha, a gente teve outros pontos com problemas também aqui no estado, principalmente tudo concentrado ali na região do litoral. A Estrada da Graciosa voltou a ser totalmente bloqueada na madrugada de hoje por conta de um novo deslizamento de terra. A queda foi registrada na noite de ontem, quando houve então o bloqueio parcial de tráfego no local. Ninguém ficou ferido. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, a retomada da interdição ocorre entre os KMs 6 e 16 para a limpeza da pista. Por isso, segundo a corporação, a previsão é de que a PR-410 seja liberada ainda nesta quarta, mas naquele sistema, né? Pare e siga. Agora falando um pouco mais de Londrina, né? Há pouco o Catulin e o Ademir mostraram a chuva que já chegou no centro, mas são pancadas rápidas, né? Nesse momento, na torre que a gente vê aí voltada mais para a região da Gleba, o tempo já não está chovendo, mas está bastante carregado. A gente deve ter pancadas ao longo de todo o dia. As nuvens cinzentas aí, bastante carregadas também, não nos deixam mentir. E a temperatura não deve subir muito. Agora há pouco falei de máxima ali de 23. Agora termômetros marcando 24, não deve passar muito disso. A gente tem uma torre também de Ribeirão Claro. Olha só, destino turístico, hoje também com chuva. Não dá muito passeio, né? Muita chance de passeio, mas o tempo pode abrir ainda ao longo do dia, né? Mais difícil hoje, mas amanhã já começa a ficar um pouquinho melhor. Vou mostrar para vocês, desse lado aqui, ó, a previsão do tempo que a gente tem para o Paraná primeiro, né? Amanhã a gente já tem uma abertura de sol em algumas regiões, o interior já com um tempo mais firme, mas ainda muita possibilidade de chuva naquela faixa leste, Curitiba, região, inclusive lá ainda pode ter transtornos. E aqui na nossa região as pancadas vão diminuindo um pouquinho. Na região, a gente tem Norte Pioneiro, também Apucarana, que a gente sempre destaca aqui. Amanhã ainda com um volume considerável de chuvas, 16 milímetros, nada que deva causar estragos. E as temperaturas ainda baixas, máxima de 23 em Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, 22 em Cornélio Procópio e Apucarana. E aqui em Londrina, o que a gente pode esperar? Hoje, destaco para vocês, olha, o volume de chuva, 60 milímetros hoje. Ainda é bastante coisa, então pode ter temporal, inclusive na região já choveu bastante. É preciso ficar atento a isso. Amanhã o volume já diminui um pouco, mas a gente ainda deve ter uma quinta-feira bastante cinzenta, com 16 milímetros de chuva, 23 graus de máxima. E na sexta e no sábado, a boa notícia, a gente tem o tempo abrindo um pouquinho. Dá tempo de ler umas mensagens aqui dos nossos telespectadores rapidinho. A Cláudia, boa tarde, aqui em Arapongas também teve aumento dos combustíveis. Cláudia, o Procon está disponível para ouvir essas reclamações de todo mundo em todas as cidades, viu? E o Mauro Sérgio de Cambé, o problema maior da dengue é a falta de consciência. Lixo acumulado em terrenos vazios e até na rua. Mais uma aqui rapidinho, a Sônia. Oi, tá muito legal a Vanessa apresentando o jornal. Valeu, Sônia, é um prazer estar aqui com vocês. Continue participando do nosso Meio Dia Paraná, que amanhã a gente retorna com muito mais notícias para você. Uma boa quarta-feira. Meio Dia Paraná. Oferecimento Viscard, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina. Quem tem, tá tudo bem. Contrate agora mesmo.